tinha subido ao monte. Nós não sabemos quanto tempo antes do anoitecer eles saíram, mas essa informação é importante. Entretanto, verso 24, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o verso 25 diz, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. O que significa na quarta vigília da noite? A noite era dividida em 4 vigílias. Cada uma delas durava 3 horas. O período da noite de 12 horas. Tinha 4 vigílias de 3 horas. A primeira, mais ou menos entre 6 horas, que era quando escurecia, até as 9 da noite. A segunda vigília, das 9 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3. E a quarta vigília era entre 3 e 6 da manhã. Nós não sabemos que hora os discípulos entraram no barco. Mas quando está chegando o entardecer às 6 horas, Jesus já está lá no alto do monte. Então, eles saíram antes. Não sabemos quanto tempo antes. Agora, passaram-se 3 vigílias inteiras, pelo menos. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3. Eles estão em algum momento entre 3 e 6 da manhã, sendo que saíram antes das 6 da tarde. Ou seja, no mínimo mais 9 horas e meia, talvez perto de 12 horas, eles estão dentro daquele barco. Os outros evangelhos dizem que eles estavam no meio do mar, depois de todo esse tempo. Eu costumo brincar que uma das coisas difíceis de estar no meio é que se você desistir da missão, está tão longe quanto, né? Interrompê-la. Depois de todo esse esforço, eles não conseguiram atravessar. A maior distância, falando da largura, não do comprimento do mar da Galileia, imaginando onde eles estavam atravessando a menor, não a maior distância, não o comprimento. Ela pode dar em torno de 11 quilômetros. Significa que eles tinham talvez conseguido, em todo esse tempo, chegar na metade. Um dos evangelhos diz que eles estavam literalmente na metade. O evangelho de João, quando dá a medida de estádios, aqui Mateus só diz muitos, quando você faz a conta da medida em estádios que João dá, 5,5 km, seria metade dos 11. Nesse momento, depois de tanto esforço, imagino que aqui já não é apenas o cansaço envolvido, é praticamente um desespero batendo, no meio da tempestade. Então, além de estar à noite, se temos uma tempestade, não estamos falando de um céu com lua ou estrelas. Então, no meio daquele escuro, entre um relampejar e outro, eles veem um vulto de uma pessoa que vem andando sobre as águas. A minha pergunta é, como você reagiria? O verso 26 diz, os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. E isso significa aterrorizados. E exclamaram, é um fantasma. O texto ainda diz que eles, de medo, tomados de medo, gritaram. Imagina se fossem uns crentes hoje, já estava dizendo, está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Dependendo de onde veio o linguajar, ter ou não ter mudado, já estava havendo uma pronúncia de um cruz credo, né? Eu não sei o que aconteceria conosco. Mas, gente, não se espera ver essa hora da madrugada uma pessoa andando sobre as águas. Primeira coisa que eles pensaram, é algo espiritual. O desespero toma conta deles. E o versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse. O que você diz a alguém nessa hora? E diz, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Quase sempre em qualquer circunstância de adversidade, esse é o discurso divino, essa é a mensagem bíblica. Tenha bom ânimo, não tenha medo. No momento que Jesus faz essa declaração, a Bíblia diz o verso 28, respondendo-lhe Pedro, diz, a gente acredita que pelo estilo de temperamento que Pedro tinha, que nós lemos nas entrelinhas, Pedro era o cara que pensava falando e falava pensando. É aquele tipo de gente que fala primeiro e às vezes até pensa depois, se não for ao mesmo tempo. Ele disse, és tu, Senhor Jesus, manda-me ter contigo sobre as águas. Honestamente, no meio de uma tempestade, você acha que essa é a melhor forma de checar a genuinidade da identidade revelada de Jesus? E Jesus apenas diz para ele, vem. E Pedro simplesmente se levanta naquele barco e diz, partiu o mar da Galileia. Eu fico imaginando, porque todo mundo fala mal do Pedro, gente. Mas o Pedro foi o mais doido e o mais arrojado de todos esses. A gente tem mania de chamar o Pedro de incrédulo, mas é fácil chamar alguém de incrédulo quando eu e você nunca teríamos saído do barco.
Eu não sei se Tiago vira para João e diz: apóstolo, 2 denários que não dá 3 passos. Eu não sei como foi a reação dos outros, gente, mas ninguém se empolgou aí junto. E o texto nos mostra que Pedro andou sobre as águas. Então, verso 29, ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aonde o medo entra, a fé sai. Aonde a fé entra, o medo sai. Jesus chega expulsando o medo e dizendo: não tenham medo, tenham bom ânimo. Pedro se enche de fé e diz: se o Senhor, que é o meu mestre, o meu discipulador, se move por sobre as tempestades da vida, eu quero me mover sobre elas do mesmo jeito que o Senhor. Jesus diz: nunca diz que é só para mim, vem, Pedro. E Pedro simplesmente sai, entendendo que aquilo é para ele. Mas de repente ele começa a reparar no quê? Nas circunstâncias. Um dia alguém me perguntou: pastor, além da definição bíblica de fé, lá em Hebreus 11:1, de que a fé é a convicção de coisas não se veem, certeza de coisas se esperam, se o Senhor tivesse que dar algum outro tipo de definição de fé, qual seria? E eu recorri a esse texto. Eu falei: fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Mas se você quiser a minha definição de dúvida ou incredulidade, é olhar para a força do vento em vez de ir para Jesus na hora da adversidade. Nós precisamos entender que o foco no lugar errado. E num dos próximos domingos eu vou falar sobre visão de fé. Isso tem tudo a ver com ajustar o nosso foco. Um dos problemas é que ele nos chama a atenção para as circunstâncias, a ponto de nos amedrontar, de nos ferir, e nós deixamos que elas prevaleçam. Quando o primeiro estágio da fé significa eu e você temos que prevalecer sobre elas. Agora, enquanto a maioria fala mal de Pedro, eu estou no time dos admiradores. Quando Pedro começou a submergir, a Bíblia não diz que ele levou um caldo, que ele sumiu de uma hora para outra dentro d'água, né? Pedro sabia nadar, gente. O Evangelho de João diz que quando Jesus aparece na praia, ressuscitado, Pedro pula na água e vai nadando ao encontro do Senhor. Mas Pedro se recusou a voltar nadando para o barco. Ele falou: eu não vou abortar o sobrenatural, eu não vou perder aquilo que eu comecei a experimentar. E nessa hora ele fez a oração mais rápido que um crente pode fazer na vida, daquelas que nem dá tempo de enfeitar Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Ele só disse: socorro, salva-me, Senhor. E a Bíblia diz: Jesus estendeu a mão, tomou pela mão. E o que mais o texto diz? Verso 31, prontamente Jesus estendendo a mão tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Reparar na força do vento, permitir ter medo, é definido por Jesus como dúvida. Mas o verso 32 diz: subindo ambos para o barco. Isso significa que Pedro andou sobre as águas 2 vezes, a ida e a volta. Na hora que estava para afundar, ele grita por socorro, o Senhor pega pela mão. Em vez de abortar, ele retoma o processo. E a Bíblia diz que ambos vão juntos para o barco. Eu acho fantástica essa segunda parte. E no momento que entraram no barco, diz o verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Outro dia eu estava lendo isso e falei: Jesus, o Senhor podia ter ajudado Pedro. Pedro teve medo do que, gente? Do vento. A hora que Jesus pisa no barco, está tudo resolvido lá de fora. Falei: se o Senhor resolvesse isso antes, Pedro nem tinha experimentado o medo. Mas a verdade é que a fé nunca começa mudando as circunstâncias. Ela começa operando do lado de dentro. É só depois que você vence os seus temores que a fé vai abrir o segundo estágio e funcionar do lado de fora. Pedro teve que lidar com medo quando andou, teve que lidar com medo que iria abortar o sobrenatural, mas quando resolveu aquilo, o Senhor simplesmente diz: agora vamos para o próximo estágio da fé. A adversidade simplesmente cessou.